Nessa próxima etapa, o trecho agora é de Caldas Novas a Brasília. A gente saiu de Caldas Novas às 10h20 da manhã e chegamos em Brasília às 17 horas, já com a passada também por um ponto turístico. A gente vai ver como é que foi esse trajeto. Nesse vídeo também vai ter todos os pontos turísticos de Brasília e diversas dicas aí para você visitar. Saindo de Caldas Novas, fomos sentido Goiânia, e de Goiânia pegamos sentido Brasília. Não chegamos a entrar na cidade de Goiânia para fazer turismo. Condição da estrada do trecho, de que saindo já de Caldas Novas, você já tinha uma condição de estrada boa, e à medida que você vai se aproximando de Brasília, essa estrada vai ficando cada vez melhor. Em relação à paisagem, fantástica. Planalto total, né? Planalto central, já dizia o Renato Russo. Então você começa a visualizar aquela plantação plana, pista plana, que você olha o horizonte, aquele retão que se confunde céu e pista. É muito bonito, a paisagem é muito bonita. Um dia ensolarado, estava bem legal, foi bem gostoso esse trechinho. A época de maio para se fazer viagem para Caldas Novas, Brasília, é uma ótima época, porque não começou ainda a temporada de chuva e a temperatura também é bem mais amena. A gente chegou até pegar alguns dias de frio em Brasília e Caldas Novas. Temperatura de 9, 10 graus, máxima de 20, 25 graus. Como esse local costuma ter uma temperatura mais elevada, pegar uma temperatura mais amena para fazer uma viagem é sempre mais agradável. Fica a dica aí também. A questão do planejamento, sempre levar em consideração a época que você está indo viajar e para onde você está indo viajar. Seguimos a viagem e paramos para almoçar no Rota 60. Brasília está de parabéns. Tem um point maravilhoso. Eu sei que isso é a casa de muitos motoclubes que ao final de semana aproveitam esse trecho de estrada para poder tirar a poeira de suas máquinas e curtir um pouquinho. E nós aproveitamos para certificar que o lugar é bacana, deixando também o nosso adesivo. Vale muito a pena a visita ao restaurante Rota 60, bem próximo de Brasília, coisa de 1h30 de viagem, você está nele, vale realmente muito a pena. E não é muito barato, mas a comida, você tem muita opção de comida e a comida muito gostosa. Então o almoço lá por quilo está na faixa dos seus R$70. Uma curiosidade para quem não é motociclista. Você sabe por que tem tanto adesivo de motoclube em parada de estrada? É para informar que aquela parada é boa. Agora, se porventura você olhar para frente da fachada e tiver um monte de adesivo arrancado, meu amigo, aí foge do local. Significa que o motoclube já foi, atestou que era bom e com o passar do tempo retornou e descobriu que ficou uma porcaria. Então tá na hora de sair fora. Depois desse almoço bacana no Rota 60, a gente partiu sentido Brasília. 1h40 a gente estava em Brasília, um retão só, muito bacana. É o Planalto Central. Um ponto muito bacana dessa viagem é que foi um km considerável, pensando quando a gente saiu lá de São Paulo, foi para Ribeirão Preto, de Ribeirão Preto, Caldas Novas, Brasília. E todo esse km foi muito interessante para quê? Para você aproveitar e fazer a viagem na viagem, que é justamente você, com seus pensamentos, avaliar a atenção e esquecer de todos os problemas. Eu acho que essa é a grande sacada da viagem na moto. Enquanto toda viagem que não é de moto, a pessoa só começa a se divertir no destino, a viagem na moto permite você já começar a curtir a partir do momento que você sai de casa. Pense nisso e venha fazer parte com a gente. E o outro aspecto também é que quando você está viajando de moto, você faz parte da paisagem. Você não só vê a paisagem, você faz parte dela. Devido ao ângulo de visão que você tem, você consegue visualizar todos os ângulos ao seu redor. E aí você se torna parte integrante dessa paisagem. Algo incrível foi cruzar
a divisa do estado de Goiás com o Distrito Federal, e bem na divisa eu estava ouvindo música da Legião Urbana. Foi bem interessante, a coincidência foi algo incrível. Dizem que quem tem amigo tem tudo nessa vida, e nessa viagem a gente pôde comprovar isso. Nós fomos convidados a posar na casa dos nossos amigos nessa visita em Brasília. Mas mais do que a pousada, mais do que a recepção, do que ao abrir portas, nós compartilhamos esse final de semana. Nós chegamos à noite, finalzinho da tarde, na verdade, 5 e pouco da tarde na sexta-feira, e ficamos o final de semana, e foi sexta, sábado e domingo passeando com esse casal. Deixamos a moto de lado e fomos andar os 4 juntos. Foi maravilhoso o final de semana. Demos muitas risadas e visitamos diversos pontos turísticos que a gente vai ver agora. E o sucesso dessas visitações só foi possível através do conhecimento desse casal. Porque é o olhar turístico de quem está na cidade, conhecendo cada ponto e cada indicação que eles mesmos fizeram, acompanhando com a gente o local. A gente pôde vivenciar parte da vida deles. Agradeço imensamente o casal Luciano e Lana pela recepção, pelo carinho e principalmente por vocês fazerem parte desta história. Muito obrigado. Vamos dar uma volta de carro agora e acompanhar a atmosfera com os principais pontos turísticos próximo dos Ministérios e Esplanada. A primeira dica para a viagem a Brasília é que você deve se programar para passar o final de semana em Brasília, porque durante a semana Brasília é muito cheia, muito movimentada e tem até um certo trânsito, segundo meu amigo. Então, o ideal é você passar o final de semana. Os hotéis estão mais tranquilos, o custo é mais barato. Brasília não é uma cidade barata. Os mesmos pontos, tanto à noite como durante o dia. E eu recomendo que realmente seja feito isso. Vai passar um final de semana em Brasília? Aproveita e também vá nos mesmos pontos turísticos à noite, porque é muito bonito. Uma curiosidade, estacionar em Brasília, em toda essa região, em torno de todos os pontos turísticos, especialmente na região da Esplanada, é muito tranquilo. O estacionamento é livre, você pode parar em qualquer lugar. É raro ver uma placa de proibido estacionar e nem por isso é pago. Então é bem interessante. Outra coisa também é que é bem seguro Brasília, especialmente Esplanada. Você anda numa boa lá, tranquilo, você praticamente não vê problemas. Aquela estação central, ali pode ter algum pequeno incidente, ou pequenos furtos, mas de modo geral, na Esplanada tal, pode ficar bem tranquilo, pode andar à noite, durante o dia, é bem sossegado. Outro detalhe é o seguinte, Brasília requer transporte. Contar com transporte público em Brasília é sofrer um pouco. Brasília foi planejada no formato de avião, e aí você tem a asa sul e a asa norte. Toda a esplanada seria o corpo do avião, a Praça dos Três Poderes que a gente vai ver seria a cabine de controle desse avião, e as asas sul e norte são separados os setores. É bem interessante. Os ministérios estão ao longo da Avenida da Esplanada dos dois lados, tanto na asa sul como na asa norte. E para cada asa você tem um setor. Então, exemplo, você tem de hotéis da Zona Sul e o setor de hotéis da Zona Norte. E é dessa forma que você se localiza na cidade. Endereço em Brasília não é uma coisa muito fácil, porque as ruas são todas numeradas
são numeração de quadras. Então o ideal é que você pegue o nome de onde você quer ir. Terminando os ministérios, a gente já consegue avistar o Congresso Nacional. E aí a gente já tem a visão do Palácio da Justiça. Reparem que as cúpulas do Congresso Nacional têm tamanhos diferentes. Eu, particularmente, achava que era do mesmo tamanho, mas não são. A que está emborcada para baixo é do Senado, e a que está emborcada para cima é onde ficam os deputados. Chegamos no Congresso Nacional às 3 horas da tarde, e para nossa surpresa, estava aberta a visitação. Para entrar no Congresso Nacional, basta você estar de calça e camiseta, e tênis ou qualquer calçado fechado. Você não paga nada para entrar no Congresso Nacional. E a gente foi muito bem recebido no Congresso Nacional. Inclusive, cheguei na portaria, eu me lembro disso, pedi licença para entrar, e o segurança do Congresso Nacional ainda pegou e falou assim: pois não, entra, a casa é sua. E aquela frase ficou na minha cabeça durante o dia, eu pensando, poxa, realmente, essa casa é minha. O guia vai explicando, é próprio do Congresso Nacional, é gratuito, como eu já disse. O guia vai explicando como é que a casa funciona. Basicamente, você tem o salão verde, que é dos deputados federais, e você tem o salão azul, que é do Senado. E você tem túneis de acesso ao prédios de anexo, é onde é feitas as leis e depois trazem para o Congresso para fazer a votação. Então é bem interessante, vale muito a pena a visita. Um detalhe interessante é que o número de cadeiras para a Câmara dos Deputados não comporta todos os deputados, então eles se revezam. Os únicos deputados que têm cadeira cativa são as lideranças de partido. Da Federação por ordem de criação. Então aqui ao centro nós temos a bandeira do Brasil, desse lado aqui a bandeira da Bahia, que foi o primeiro Estado consolidado brasileiro, do outro lado do Rio de Janeiro, que foi o segundo, e assim segue sempre alternando. Esse é um dos túneis de anexo. Então, é todo trabalhado as leis nos prédios em anexos, e depois do momento da votação, o pessoal faz o uso desses túneis de comunicação com o Congresso Nacional. Esses túneis, eles estão abaixo daquelas avenidas que a gente acabou de passar. O carpete do Senado tem o desenho da bandeira nacional. Interessante aqui no caso é que esse desenho é feito pelo pessoal da limpeza com um aspirador de pó. Inclusive, esse desenho já foi patenteado, e toda vez que é feita a limpeza, a pessoa que faz o desenho tem que ir lá e refazer esse desenho. Saindo do Congresso Nacional, a gente segue na mesma avenida, chegando na cabeceira desse avião, onde é o comando, né? E aí nós estamos na Praça dos Três Poderes, onde a gente tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Os prédios da Procuradoria-Geral da República são lindíssimos. Eles têm uma arquitetura maravilhosa. São sustentados através de equilíbrio com cabos de aço.
se aproximar do Palácio da Alvorada, que é a residência do presidente, você passa por debaixo de 2 viadutos, que eu não tenho dúvida que foram projetados e executados como forma de proteção, porque só passa carro de passeio debaixo desses viadutos, eles são baixos e estreitos. Logo na sequência desses viadutos, você chega no Palácio da Alvorada. A foto que você está vendo agora é o mais próximo que você pode chegar do Palácio da Alvorada. A zona é controlada militarmente e atrás do Palácio da Alvorada você tem o Lago Paranoá, que é um lago criado artificialmente e ele pega desde a asa norte até a asa sul. É muito bonito. Curiosidade, esse lago é muito utilizado. O pessoal vai nadar, vai pescar, anda de lancha, anda de caiaque, jet ski, só que não pode passar atrás do Palácio da Alvorada. Você não pode trafegar por ali. Quem está na zona sul do lago fica na zona sul, quem está na zona norte fica na zona norte, mas não pode cruzar de uma zona para outra, de uma asa para outra. Através dos nossos amigos Luciano e Lana, nós fomos conhecer o maravilhoso restaurante O Rei do Camarão, na beira do Lago Paranoá. Recomendadíssimo, top restaurante, frutos do mar, uma delícia. Por quilo, R$70, vale muito a pena. E as margens desse lago é onde tudo acontece. À noite, tem diversas lanchas que vão para a beira do lago e tocam música alto, tem baladas que são flutuantes e a margem é lotado de barzinhos e restaurante. Então é um lugar de muito agito, muita badalação. Como eu disse, Brasília não é uma cidade barata, mas o que não falta é coisa para se fazer. Brasília é muito bonito. A arquitetura de Brasília, como vocês podem ver, é uma cidade muito limpa, muito organizada, segura. E aí, quando a gente vê tudo isso, a gente pensa logo, né? Poxa, por que o resto do Brasil não é a mesma coisa? Por que a gente não planeja? Por que a gente não faz de forma planejada? Por que a gente não replica o mesmo modelo para todo o país? Falta riqueza? Não, não falta riqueza. Bom, mas isso é assunto para outro vídeo. Uma outra curiosidade, vocês podem reparar que entre os ministérios e a esplanada tem um campo muito gramado, muito grande, uma área muito aberta, sem árvores, totalmente limpa. Por que a gente tem isso? É justamente para se porventura, em caso de necessidade de uma guerra, e essa área toda pode se transformar numa pista de pouso.
mesma avenida da Esplanada, depois que acaba os ministérios, você tem um chafariz e depois a Torre da TV. Essa Torre da TV é um mirante e você pode subir com o elevador, você sobe, é gratuito para você subir isso daí, e aí você tem uma vista maravilhosa dessa Torre da TV. A gente vê aí o estádio Mané Garrincha, foi construído aí para a Copa do Mundo. Complicado é que Brasília não tem um time de futebol de relevância, né, para o esporte. Então é bem complicado um estádio tão grande, tão majestoso em Brasília como esse, sem muito destino, né? Acaba tendo muito show. E agora vamos conhecer o Memorial JK. A gente já começa na entrada do memorial, tem o carro que era do JK, está exposto dentro de uma caixa de vidro. A entrada para esse museu, para esse memorial, foi de R$10. Olha que bacana. Contando a história da concepção de Brasília, 50 anos e 5, os investimentos e a ideologia de construção da nova capital. Saindo do Memorial JK, tem o Museu do Índio e a entrada é franca. Destaque no Museu do Índio é uma foto que a gente vê diversas estacas de madeiras no solo, bem no meio do museu. O detalhe é o seguinte, para cada estaca daquela é um povo indígena que falava uma língua diferente do outro. Olha a quantidade de povos indígenas que nós tínhamos no Brasil com linguagens completamente diferentes e o tanto da cultura que já foi perdida. Depois do Museu do Índio, a gente foi no Shopping Pier 21, onde a gente comeu uma costela muito gostosa, muito saborosa, e aí estava na faixa de R$35, R$40 por pessoa, muito bacana. TV, né? Torre de TV digital, 110 metros. Saímos da asa norte, fomos até a asa sul, passando aí pelos prédios que são destinados ao funcionalismo público, onde aí residiu aí a família do Renato Russo, o próprio Renato Russo. Uma coisa muito interessante é que Brasília é tudo muito parecido. Brasília realmente é muito diferente do resto do país. Você não tem uma outra cidade com as características de Brasília. É muito fácil de se perder em Brasília justamente porque é tudo muito parecido nessas asas. Com essa questão dos setores, onde cada asa tem os mesmos setores, e também com a questão dos prédios e a arquitetura ser muito parecida, é muito fácil se perder. Admirável em Brasília é a quantidade de verde que essa cidade tem. São parques enormes
e a população sabe usufruir muito bem desses parques. É muito comum no final de semana o pessoal ir fazer piquenique, curtir o parque mesmo. Nesse aspecto, o pessoal está de parabéns, sabe usufruir desse bem que eles têm. Essa igreja Dom Bosco é uma das igrejas mais bonitas que eu já vi. Toda em vitral azul, é muito bonito. O QR Code que você está vendo na tela é o link direto para a lista do My Maps com todos os locais visitados. Tem mais 2 lugares que eu não mostrei aqui, mas que eu faço questão de indicar. São 2 restaurantes para janta. O primeiro deles é o Potiguar, que tem caldos maravilhosos. Foi muito gostosa a janta lá, o caldo estava uma delícia, e aí na faixa de 45, 50 reais. Mas é bem gostoso mesmo. E a pizzaria Abessa. E aí você pode escolher a pizza ou o rodízio de pizza, tem diversas pizzas lá. E a pizza Abessa é muito boa, não perde para a pizza de São Paulo não. Vale a pena a recomendação. Os locais estão nessa lista. E a gente se despede de Brasília com a visão da ponte JK, mas não terminou a nossa viagem. No próximo vídeo a gente tem o trecho Brasília para Uberlândia com visita em Uberaba. Pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.